Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metals, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Mac e sou o host desse bate-papo. Antes de a gente apresentar esse casal maravilhoso que manja tudo de assessoria de imprensa e jornalismo, eu gostaria de convidar você para seguir a gente nas redes sociais. No Instagram nós somos o @txm.methods, não esquece do pontinho, tá? No LinkedIn nós somos o TXM Methods e lá no YouTube ativa o sininho, compartilha com os amigos, tem muito conteúdo bacana. Procura a gente por canal TXM Business para acompanhar esse e vários outros vídeos. Aproveito também para agradecer a toda a equipe da TXM que está por trás aqui desse nosso podcast. E agora sim, apresentando esse casal maravilhoso, a Débora e o Rogério da Allpress. Sejam muito bem-vindos! Obrigada, Maca. Eu já vou avisando que a gente é casa de ferreiro e espeto de pau, né? A gente não é muito acostumado a aparecer na frente das câmeras, mas obrigada pelo convite. Coisa boa. E Rogério, seja bem-vindo também. Obrigado, Maca. Obrigado ao pessoal da TXM. Fazia muito tempo que não me chamavam de maravilhoso, eu já comecei feliz, já tô mais descontraído, acho que vai dar tudo certo. Isso, já começamos bem, então. Começamos bem. Que maravilha, que maravilha. Vamos começar. Quem são vocês, Débora? Quem é você? Da onde você vem? Me conta um pouquinho sua história. Maca, eu sou jornalista, né? Nasci em Porto Alegre, vim para Santa Catarina em 1986, então já estou há 37 anos morando em Florianópolis e aqui eu fiz um pouquinho de tudo na área da comunicação, né? Fui repórter, fui editora de vários jornais e veículos. Cheguei até a apresentar um telejornal, mas eu acho que era um telejornal assim que dava traço de audiência, assim, não tinha muita. Aqui em Floripa mesmo? Sim, sim, na TV Cultura há muito tempo, acho que foi em 1999. E é isso, assim, toda a minha vida trabalhei com comunicação, né, na área do jornalismo já fiz bastante coisa, assim, passei por todas as funções, né, de TV, trabalhei com rádio, TV, jornal, e desde 2000 a gente está trabalhando com assessoria de imprensa, com comunicação, corporativa. E o Rogério, onde é que tava nesse momento aí todo? Sou jornalista também, né? Eu sou de Joinville, estou em Florianópolis desde 95, me formei aqui na UFSC. Aí trabalhei na Gazeta Mercantil, que foi o maior jornal de economia do país. Trabalhei aqui em Santa Catarina. Tinha planos de seguir até nessa carreira de repórter e tal, mas o jornal quebrou e eu comecei a empreender e acabei migrando para essa área de comunicação corporativa. Fui aí me especializar, fazer curso de marketing, estudar isso. E acabei pegando gosto por isso também e acabei mudando a área de atuação, seguindo na comunicação, mas na comunicação corporativa, depois de uma experiência. Trabalhei na Gazeta e algumas revistas de economia também e acabei depois me especializando nessa área de comunicação corporativa. O Rogério falou uma coisa muito, muito legal. O jornal acabou, ele se transformou ali, ele acabou se mudando. Como é que é para vocês que pegaram o jornal desde o começo, pegaram a imprensa desde o começo, assim, né? E hoje está passando por toda essa mudança, Débora. Como é que tu vê isso? Antes a gente tinha um jornal impresso, que era a fonte de toda a informação que estava ali, né? E tinha os grandes jornais tradicionais, e hoje a notícia é a cada segundo no Facebook, Instagram, no X, que é o Twitter. Como é que tu vê essa mudança toda pro empreendedorismo? Sim, Maca, tem um pouquinho de nostalgia, né, porque eu realmente peguei essa fase de redação com máquina de escrever, telex, fax, então assim, eu sou jornalista da velha guarda, né, então tem um pouco de nostalgia, mas eu não sou muito saudosista, eu acho que as coisas mudaram, evoluíram, eu vejo muita oportunidade hoje para os jornalistas, para o jornalismo, eu acho que a gente continua se informando, a gente tem mais canais, mais formas de se comunicar e de entender o que está acontecendo. Então, assim, o jornalismo não acabou, o jornalismo não vai acabar, eu só acho que ele se modificou, porque o mundo evoluiu, e vejo que, respondendo um pouquinho da tua pergunta, assim, para o empreendedorismo, eu acho que tem muita oportunidade, né? Eu acho que um empreendedor hoje, quando ele começa o seu próprio negócio, ele tem muitas formas que estão ao alcance dele de fazer a comunicação do seu negócio, né? Às vezes ele não tem dinheiro para contratar um jornalista, não tem dinheiro para contratar uma assessoria, então ele mesmo pode começar o seu negócio, a divulgar o seu negócio numa rede social, num canal, no YouTube. Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade, evidente que
o advento da internet, das redes sociais, etc., criou um problema também, porque a gente tem hoje muita notícia falsa, né? Muita gente acaba desavisadamente se informando por fontes que não são fontes confiáveis, né? E eu acho que é por isso que o jornalismo é tão importante, continua sendo tão importante. Mas, por outro lado, essa fragmentação da comunicação, ela democratizou o acesso à comunicação, né? Então, hoje, qualquer um que tem um negócio pode se comunicar de uma forma rápida, ágil, né? E com o seu público consumidor, digamos assim. Então, é isso. Tem perrengue, mas tem oportunidade também, né? Ô, Rogério, tu também tava dos dois lados, né? Antes tu tava no jornal, ou seja, gerando a notícia de um fato, e hoje tu tá mais no segmento corporativo, imputando notícias. Sim. Eu vi um podcast com o Roberto Medina, do Rock in Rio, ele falou uma coisa que eu achei super legal, que é, quando ele precisava de ter notícia, fazer o Rock in Rio ser notícia na imprensa, ele gerava um conteúdo super diferente, assim, e aí ele conseguia imputar um pouco mais. E aí tem várias formas de a gente fazer isso. Como é que tu vê a importância da assessoria de imprensa para o empreendedor, para que ele divulgue o seu negócio? É muito importante, cada vez mais, porque assim, a gente tem essa série de oportunidades, né, que se fala da segmentação, dos veículos, inúmeros veículos que apareceram, mas a gente sofre também por causa disso, por causa das redes sociais, enfim, de uma a atenção das pessoas está cada vez mais difícil de conseguir conquistar a atenção das pessoas, reter a atenção, até para elas perceberem a tua mensagem e comprarem teu produto, comprarem tua história, enfim. Eu acho que cada vez mais a assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação, que é um relacionamento que se constrói da empresa, da prestadora de serviço, com o empreendedor também, é de entender o que tem de diferente nessa história desse empreendedor, o que tem de único de autêntico também nessa história, e criar uma narrativa que tem que ser verdadeira, tem que estar linkada com o produto, com o serviço, tem que ter uma verdade ali, mas tu criar uma história que faça as pessoas entenderem o valor do serviço, do produto, a seriedade da empresa que tu está construindo, que tu quer vender, com o apoio da imprensa, né? Então, assim, a imprensa, a assessoria de imprensa é uma contadora de histórias, na verdade. A gente usa muito da método que a gente aprendeu fazendo jornalismo, contar histórias. A gente tenta trazer isso para o mercado da comunicação corporativa. Então, assim, tem que entender a história desse teu cliente, desse empreendedor. Esse empreendedor também tem que entender a história dele e ver como é que isso pode ser positivo para as pessoas e principalmente reter a atenção das pessoas, né? Então, eu posso ter um produto mais variado. Talvez eu não vá conseguir reter a atenção de todo mundo, for um produto muito específico, muito... Mas aí entra essa vantagem da segmentação e da proliferação de canais hoje. Eu posso criar uma história que vai interessar para o meu cliente se ele for extremamente especializado se eu tenho um produto extremamente especializado ou diferenciado, alguém vai se interessar por essa história. E eu posso, com um apoio, estudando o mercado de comunicação também, entender como é que eu vou alcançar aquele público específico, que é o meu. E aí eu vou contar a minha história lá para aquele público. Talvez uma grande parcela das pessoas não vá se interessar tanto assim, dependendo do que eu faço. Mas o meu foco, eu preciso ter foco, verdade, né, e fazer essa tradução do que é a minha informação e pode interessar para as pessoas para vender um produto, serviço. Acho que é muito importante isso. Eu lembrei agora falando do Medina, que precisava, como é que a gente atrai atenção. Eu lembro que uma vez para divulgar Dona Fashion, da época, Dona Fashion Iguatemi, a gente pensou assim, como é que a gente vai atrair a atenção da mídia um desfile de moda dentro de um shopping? E aí a gente pensou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um monte de cabide, convidar 2, 3 modelos e vamos para Philippe Schmidt. A gente colocou um cabide com vários looks e as modelos assim andavam pela Philippe Schmidt desfilando aquilo e aquilo virou pauta para a imprensa. A gente criou uma ação assim, fizemos uma ação criativa para que aquilo gerasse um buzz e a gente pudesse pautar a imprensa para um desfile que ia acontecer, e de fato deu certo. Então, assim, a assessoria de comunicação hoje, ela também é muito
além de tudo que o Rogério falou, de técnica, de contar história, ela é muito também de criar, ajudar o cliente a criar as oportunidades para virar notícia também, né? Essa pauta de como estimular até o time de vocês, porque vocês têm que estimular o time de vocês a toda hora, a todo momento, para que eles criem essas ações, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas tem uma coisa que me intriga muito na assessoria de imprensa, que é o seguinte, Débora. Nem o Rogério falou, vocês têm que contar uma história. Diferente de publicidade e propaganda, que a gente conta uma história, compra um espaço, né? E vai veicular aquela história que a gente contou. Acho que a assessoria de imprensa, ela tem uma dificuldade a mais ali, que não é só contar essa história, onde é que a gente vai encaixar essa história aqui, onde é que faz sentido, qual meio que faz sentido, que o outro jornalista vai se interessar. Tem essa dificuldade também em encaixar a pauta certa com o jornalista certo e criar nessa atmosfera? A gente faz muitas reuniões sobre isso. Fizemos uma reunião sobre isso no início do ano, assim, com toda a equipe. Essa questão, assim, de definir uma estratégia é a parte mais importante do trabalho de comunicação, né? Porque tu tem um desafio, tu tem um cliente, tu tem uma pauta, tu tem uma notícia, mas tu tem que fazer com que aquilo atraia os jornalistas. Então, assim, definir para quem a gente vai mandar aquela pauta, se ela vai ser exclusiva ou se ela vai ser em primeira mão, qual é o veículo, identificar qual é o jornalista, onde é que está esse jornalista, porque assim, ó, o que interessa é atingir o público que a gente vai impactar. Então, não adianta nada a notícia sobre o cliente sair em todos os veículos de comunicação, né? Se o que ele precisava talvez fosse estar aqui no podcast da TXM que fala com o público de empreendedor, né? Então, assim, a estratégia de comunicação é a parte mais importante. Sem estratégia, tu não alcança nada, né? Então, assim, tu pode ter um release bem feito, tu pode ter uma super história, mas se ela não for mostrada e ela não impactar o veículo certo, não adiantou nada, né? Então, assim, a gente trabalha muito sobre isso, assim, com a equipe, porque a gente tem jornalistas que têm muita vivência em comunicação corporativa, mas a gente tem muitas vezes um jornalista que vem de redação e não tem vivência nenhuma de comunicação corporativa. Então ele só quer contar história muitas vezes, né? Porque foi aquilo que ele aprendeu na faculdade, aquilo que ele exercitou na redação. E na comunicação corporativa é diferente. Tu tem que pensar na áudio, quem é que tu quer impactar. Então, assim, a tua estratégia ela pode mudar muito dependendo do assunto que tu tem que divulgar e do público que tu precisa atrair, né? Então tem um trabalho de estratégia que as pessoas não veem, né? Tem muito cliente que acha assim que a assessoria de empresa é só fazer release. Ah, fazer release, manda release, manda release. Não adianta, assim, ó, assessoria de imprensa não é fábrica de release. Assessoria de imprensa é uma ferramenta, na verdade, muito estratégica de comunicação do cliente com o público, né? E se tu não tiver estratégia, ela não é eficaz, né? Então, esse é o desafio. E uma das coisas que eu mais gosto na Allpress, e falo isso não para puxar o saco aqui, mas sim porque vivenciei e vivencio isso com eles a todo dia, é essa proposição ativa de vocês. De não esperar tanto a gente pedir algo, mas vocês sempre estão ativando a gente. Olha, tem uma pauta legal no social, tem uma pauta legal para isso, tem uma pauta legal. Gente, vamos desenvolver isso. Como é que vocês desenvolvem, Rogério, isso com o time de vocês? Porque eles precisam ter muita autonomia e muita criatividade para vir fazendo provocações, proposições pra gente, né? Como é que é desenvolvida essa criatividade no time de vocês? Olha, é uma pergunta difícil essa. É, talvez eu vá ter que dizer aqui que eu sou chato. Porque assim, existe um acompanhamento diário de resultado, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. A gente está sempre tem um compromisso de entregar mais resultados. E a gente sabe que se tu não cria oportunidade de ocupar espaços na mídia, o resultado não vai aparecer. Então, assim, acho que o ponto principal, o primeiro ponto, é que a gente conhece muito a realidade dos clientes. E a gente pede que os colaboradores, que os funcionários todos conheçam também, entendam. Acho que tem que entender o que é o cliente, o que é essa realidade da TXM, enfim, dar o exemplo aqui da TXM. O diversos potencial que tem das diversas frentes de atuação. E aí a gente tem um trabalho muito
permanente, assim, de conhecer a imprensa, conhecer os jornais, tentar identificar veículos e fazer esse match. Então, assim, que acabam surgindo essas oportunidades. Então, assim, se eu conheço como é que funciona o Social Lab, eu vou estar ali lendo, navegando, vendo TV, e vou identificar um canal específico que está tratando muito disso, de um tema específico que tem essa relação, e aí a partir dali eu vou tentar criar uma pauta. Então eu acho que é muito essa inquietação que a gente cobra, na verdade, do pessoal, que tem essa ideia de, olha, vamos criar oportunidades para o cliente aparecer, né? E isso parte de conhecer o cliente, conhecer muito a fundo o que o cliente oferece de informação, e aí fazer esse casamento das oportunidades que estão surgindo. Às vezes é um assunto que está sendo muito discutido, inteligência artificial, o dia do meio ambiente, qualquer coisa, uma data, um acontecimento, um assunto que está muito em alta, tenta relacionar isso para criar uma pauta e uma oportunidade. Eu acho que tem uma questão, assim, que além da chatice, que eu disse o Rogério, que a gente está sempre muito movido por resultado mesmo. Eu acho que tem uma questão, tem um processo dentro da Alpress, assim, que é uma coisa que a gente não entendia como um processo, e hoje eu percebo que isso é um processo, que é o seguinte: a gente tem um envolvimento, né, que às vezes numa empresa começa a crescer, os sócios acabam não se envolvendo tanto no dia a dia do cliente. E a gente tem um processo interno nosso que a gente, por exemplo, a gente só inclui um atendimento depois que a gente fez uma imersão no cliente. Então, quando a gente o atendimento se integra à conta, né? O jornalista que vai atender aquele cliente no dia a dia e tal, a gente já fez uma imersão. Então, a gente já tem um conhecimento profundo do cliente, a gente já tem um relacionamento forte com o cliente. Então, quando entra o atendimento, também para passar por esse processo, a gente sabe também quais são as possibilidades, quais são as oportunidades, porque a gente passou por isso também. Não é uma coisa assim que, entra um cliente novo na agência, passa para o atendimento faz tudo e a gente só assinou o contrato. Na Alpress não é isso, e isso é uma diferença que impacta muito, né? Porque a gente sabe o que cobrar, a gente sabe o que pedir, a gente sabe o que precisa melhorar, porque a gente também está acompanhando. Então, eu acho que o envolvimento dos sócios da empresa em todas as pontas, eu acho que é um processo que ajuda, contribui para os resultados aparecerem. Hoje, Débora, vocês têm que fazer um match perfeito, né? Acho que o Rogério pontuou muito bem isso. Tem que fazer um match com um conteúdo bacana, com o jornalista certo, no timing correto também, né? Qual que é a parte mais complexa, mais complicada, assim, do trabalho de assessoria de imprensa hoje, que tu acha? Tanta coisa, assim, o trabalho de assessoria, ele é muito consultivo, né? Porque ele é um trabalho intelectual. Então, assim, ele ocupa muito do teu tempo, né? Tu tem que dar atenção para o cliente, tu tem que ler sobre o cliente, tu tem que entender o que ele está fazendo, tu tem que se manter informado. Aí, numa empresa em que o sócio participa ativamente, é mais tempo que tu, né, que tu tem. Eu acho que o maior desafio é definir pela estratégia correta, né? A estratégia. É, alcançar o jornalista que tu precisa, porque às vezes não é um processo fácil, né? As pessoas acham que assim, alguém comentou comigo ontem, eu disse assim, alguém me perguntou quando é que vai sair a matéria, em qual lugar vai sair publicada a matéria o release que eu fiz. Então, assim, as pessoas às vezes acham que é só tu fazer um release e mandar o seu. Bonner, por favor, você pode chamar no Jornal Nacional. E, na verdade, a gente tem que. Muitas vezes a gente não conhece ainda, porque existe uma rotatividade muito grande nas redações, né? Equipes muito enxutas, os jornalistas estão sendo muito assediados nas redações, porque são pequenas, as equipes cada vez menores, e aí é um monte de assessor de empresa correndo atrás de jornalista. Então, tu tem que ter uma matéria, tem que ser cada vez melhor, a tua pauta tem que ser melhor, a tua abordagem tem que ser perfeita, tu não pode pisar na bola em nenhum momento, tipo, tu não pode ficar assediando o jornalista por WhatsApp, tu tem que mandar um e-mail, às vezes esperar uma semana, e aí tem a pressão do cliente. Então, eu acho que a expectativa do cliente educar o cliente de que esse é uma mídia espontânea, isso que a nossa matéria-prima é a notícia, né? Porque o cliente sempre acha que ele tem a melhor notícia do mundo, que a empresa dele é a melhor do mundo, que ele é a pessoa mais incrível do mundo.
E na verdade tem muitas coisas incríveis acontecendo e a gente disputa também a atenção com essas, né. Então assim, é montar estratégia, acalmar o cliente, educar, entender que isso está cada vez mais difícil, né, um espaço qualificado requer tempo, relacionamento, que muitas vezes tem que ser construído do zero. Então, assim, tem muitas dificuldades, é um trabalho muito consultivo, que demanda muito do nosso tempo, bem estressante, às vezes pode ser bem estressante, mas tem também a parte boa, porque quando a gente emplaca, né, quando a gente vê o cliente, assim, aquela história que a gente sabe que é legal, vê num espaço bacana, que todo mundo conhece, é muito gratificante pra gente também, né. Eu acho que nesse ponto de acalmar o cliente deve ser complicado, porque hoje parece que todo mundo entende de comunicação, todo mundo entende de propaganda, todo mundo entende de jornalismo, e às vezes o cliente vem com uma ideia e você tem que falar, cara, essa estratégia não vai ser boa, não tem nada a ver contigo e isso não vai emplacar. E eu acho que só com muita vivência e principalmente muito amor por essa profissão que vocês conseguem levar isso com jeitinho, né? Qual foi o momento que tu entendeu, que tu se apaixonou por isso? Que tu, putz, é isso que eu quero pra minha vida? Eu não sei se tem uma história assim apaixonante para contar, porque na verdade eu sempre gostei de ser repórter, sempre gostei de ser jornalista. E quando eu migrei para a comunicação corporativa, eu sofri um pouco, né? Porque não é a mesma coisa, é diferente de trabalhar em redação e trabalhar em comunicação, assim, em empresa de comunicação. Então, assim, é como disse o Rogério, a gente foi estudar, né? A gente foi fazer curso de marketing, não sei o quê, já foi tanto curso. Porque tu foi entender essa lógica do outro lado, né? De como que um jornalista deve se comportar. Então, assim, eu acho que quando eu comecei a conhecer, e eu tenho uma coisa assim que eu gosto de vender. Eu acho essa coisa vendedora ajuda, porque tu... Na verdade, a gente passa o dia inteiro vendendo, né? Vendendo pauta, vendendo história. vendendo história. Então, é uma coisa que eu gosto, eu me empolgo. Então, eu acho assim... essa semana a gente estava falando assim... A gente fez uma entrevista com uma pessoa que está entrando na equipe, e aí o Rogério estava falando com ela, os dois foram juntos, ela chegou e disse assim, olha, eu acho que a principal qualidade de um assessor é ter entusiasmo. Porque assim, se tu não tem entusiasmo, tu não faz nada. Tu não vai querer, não vai ter curiosidade de saber sobre o teu cliente, tu não vai buscar novos espaços, não vai buscar conhecimento. Então assim, eu sempre tive entusiasmo, eu acho que o entusiasmo ele me move um pouquinho. Não sei se teve um dia assim que eu acordei, nossa, eu adoro. Não, eu acho que eu me entusiasmei e disse assim, eu posso fazer isso bem, né? Então é isso, eu acho que não teve um momento, né, X, eu fui gostando de Toda nova história é um momento para se apaixonar. Rogério, que momento tu se apaixonou ali, que tu entendeu, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida? Teve algum momento ou foram vários? Eu acho que tem vários. Não teve um momento assim, tem vários. Assim, justamente por isso que eu tenho muito assim, talvez herdado de ser repórter, essa curiosidade, e eu me empolgo com as histórias que a gente consegue montar e consegue contar. Então assim, a gente fez aqui, até para a TXM, algum tempo atrás já, uma matéria sobre o Dia da Criatividade, e aí entra um pouco naquela história que a Débora falou do nosso estresse, que é a falta de controle de uma parte fundamental que é a parte do jornalista. A gente vendeu uma pauta de Dia da Criatividade, que acabou saindo um mês depois do Dia da Criatividade, mas saiu no jornal hoje, então tá tudo bem. Mas que foram surgindo histórias de uma pessoa que ela tem colmeias de abelha sem ferrão aqui, o outro que trabalhava com drone, o outro que fazia várias histórias muito legais. E essas coisas, tu vai comprando as histórias das pessoas e conversando, tendo a oportunidade de conhecer uma coisa que tu às vezes não conhecia, meu conhecimento de abelha era zero. Eu acho que isso é que vai fazendo a gente se apaixonar por esse trabalho. Essa possibilidade de conversar com o jornalista também, ontem estava conversando com uma pessoa da equipe sobre isso, como é interessante, às vezes a gente tem, principalmente quem está começando na assessoria de imprensa, tem um certo medo, assim, um certo temor de, vou incomodar o jornalista. Eu sou meio tímido, eu tenho medo de falar uma bobagem que vai causar uma má impressão. Mas tu vai perdendo isso também. Hoje em dia eu já falo bobagem bastante. Já está tranquilo, fala bobagem. Eu falo muito mais.
Mas tu vai vendo a oportunidade que tem de conhecer uma pessoa que na verdade é muito legal, vai virar teu amigo. Eu acho que isso é uma coisa que todo dia dá para se apaixonar pela comunicação corporativa, apesar das pessoas acharem que é difícil, mas não dá. Eu acho que você tem curiosidade e essa inquietação ela causa isso na gente, essa possibilidade de tu conhecer um monte de história diferente, conhecer um monte de gente diferente. Eu trabalhei numa empresa de água e esgoto, eu cheguei a aprender a operar uma estação de tratamento de esgoto. Não me serviu para nada até hoje, mas se tudo der errado eu posso arrumar um novo emprego. E eu acho que essas oportunidades é que elas deixam a gente apaixonado pelo trabalho. Que maravilha. Ô, Débora, em que momento surgiu a ideia de montar a Allpress? Como é que foi isso aí na vida de vocês? Débora e Rogério, né? Vamos complementando aqui. Olha, a gente vinha de uma experiência, eu tinha passado por várias redações, né? E num determinado momento passei pela Gazeta Mercantil, saí e fui convidada para ir para a Fenasoft, que era na época a maior feira de tecnologia e informática do Brasil e tal, aquela coisa com Marcos Gonçalves. E eu nunca tinha trabalhado em assessoria e me chamou para coordenar a comunicação. E aí eu fui para lá e comecei a montar as salas de imprensa da Fenasoft em São Paulo, na AMB. Comecei a conviver com jornalistas do Brasil, do exterior, porque vinha muita gente, muitos convidados e tal. E aquilo ali começou também a me dar uma bagagem, uma experiência, né, com uma assessoria, que era uma coisa que eu não tinha, porque eu só tinha experiência de redação. E quando houve uma crise, né, 2000, porque o boom assim da internet foi lá 2000, né, 99, 2000, quando chegou no final de 2001, as datas agora eu já, né, não tenho mais essa memória, deu uma crise nesse segmento, né, a Fenasoft reduziu bastante, eu saí da Fenasoft e aí um amigo meu me convidou assim, Débora, eu tenho um escritório, atendo alguns clientes, tu não queres ir para cá me ajudar? Tô precisando de ajuda. E aí eu fui para lá, eu entrei com ele assim como sócio, vamos ser sócios, né? Vamos começar a trabalhar, eu tenho um cliente aqui e tal. E aí eu comecei a pensar na época, várias empresas que hoje são grandes empresas de tecnologia, elas estavam surgindo ali naquelas incubadoras que ficam ali hoje que fica ali, eu nem me lembro mais, mas ali na subida do Parque Tech Alpha. Parque Tech Alpha. Tinha recém sido criado o Parque Tech Alpha, na época o governador era o Kleinobin. E ali tinham surgido várias e eu conhecia muito aquelas empresas, porque eu levava aquelas empresas para São Paulo e fazia a divulgação delas e apresentava os jornalistas para eles conhecerem. Era o começo do segmento de tecnologia em Santa Catarina. Em Florianópolis, porque Blumenau naquela época era forte já. Bom, e aí eu comecei a ter aquela experiência. Depois que eu saí da Fenasoft, eu disse assim, vou começar a oferecer o meu serviço para essas empresas. E aí comecei a fazer alguns contatos. Mas no meio do caminho surgiu lá alguém que disse assim, Débora, eu era uma jornalista relativamente conhecida, porque eu trabalhava com política no principal jornal de Santa Catarina, que era o Diário Catarinense na época. E eu disse, a Débora montou uma assessoria, aí alguém indicou, eu tive um cliente, e aí eu comecei com o primeiro cliente, o segundo cliente, e aí eu fui entrando. Aí a coisa começou a crescer. O Rogério, na época, era correspondente de uma revista aqui, da Manhã, né? Não, na verdade, era correspondente da Gazeta Mercantil em Santa Catarina. E aí ele estava fazendo ainda o trabalho dele, então na época ele não era sócio, ficou só eu e esse meu amigo, mas aí a gente começou a crescer demais, aí o Rogério veio para a empresa, veio uma outra amiga nossa para a empresa começou a crescer, enfim, aí durou um ano aquela sociedade, aquelas coisas de amigo que fazem sociedade, daí desfaz a sociedade, mas o amigo continua, e aí a gente, vamos seguir, porque assim, tá crescendo, tá sendo legal, eu acho que é uma coisa. E aí, durante um tempo, ele continuou fazendo trabalhos, assim. Isso, nossa história foi uma história bem... Não é muito romântica, estamos aqui hoje. Claro que é romântico. Porque é romântico, assim, a gente faz 24 anos que a gente está junto, e a gente conseguiu estar há 24 anos juntos, tendo uma empresa juntos, fazendo a mesma coisa, se olhando há 24 horas por dia, realmente essa é uma história de sucesso. Acho que o casamento é mais bem sucedido ainda do que a empresa. Os dois caminhos juntos, são bem sucedidos juntos. A gente chegou agora no nosso Momento TXM. Momento TXM, você que ainda não conhece, que mora em Marte, por acaso, é o momento onde a gente faz 3 perguntinhas para os nossos convidados
relacionados ao nosso método de TXM Business e a nossa empresa também, que é TXM Methods. Momentinho T de Think. Débora, um pensamento ou uma frase que te inspira? Esse é o momento da cola. Exatamente. Tá, Esse é o momento da que tem cola. que colar. Eu fiz a cola. Boa, E boa. eu fiquei pensando ontem, pô, frase. Eu não vou competir com o Rogério, porque o Rogério é escritor, leitor voraz. Ele lê 5 livros por semana, ele tem uma biblioteca. Então, assim, ó, eu anotei assim, um pensamento que me inspira. É um pensamento assim, eu não desisto, sabe? Então, assim, desistir não é opção para mim. Eu sei, às vezes a gente sofre uns baques, mas eu levanto e eu já miro na próxima. Então, assim, eu acho que a persistência ela é muito importante no mercado. Rogério? Criou uma expectativa, né? Eu tô esperando. Qualquer coisa que eu falar agora vai parecer uma bobagem. Mas eu estava pensando nessa história, e tem uma frase que eu acho bacana, assim, e para parecer mais inteligente também, que é: se eu pude ver mais longe porque me apoiei no ombro de gigantes. É do Isaac Newton, todo no alto nível, né? Falando... Boa. Não, mas é que eu acho assim, ele está falando do Copérnico, do Galileu, que são os tais gigantes que se apoiam, e ele era um gênio, né? Então, assim, ele fala muito dessa coisa essa frase, me parece assim, muito da colaboração, da necessidade de as coisas não surgem do nada. Às vezes a gente pensa que o fulano é um gênio, mas não pode ser um gênio, mas ele teve alguma coisa por trás dele. Essa ideia da colaboração, de tu aprender com outros, de aprender a trabalhar em conjunto, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que essa frase, ela sintetiza bem isso. A Débora vendeu bem o peixe Esse- e o peixe era bom. Tá? O peixe era bom. Não dá para competir. Não dá. Vamos com o Rogério aqui. Perguntinha Experience. Uma experiência memorável. Pode ser um produto, serviço, analógico, digital? Eu sempre lembro, a gente em 2012, a gente é ruim de data, a Débora é ruim e eu também. Acho que foi 2012, a gente fez o show do Paul McCartney aqui em Florianópolis. Na Ressacada, a gente foi assessoria de comunicação, junto com o time da RBS na época que tinha trazido ele. E aquela foi uma experiência muito marcante, assim, para mim, né? Por tudo que veio antes, por todo o preparativo daquilo, trabalhar com um time inglês muito cheio de processos, cheio de organização, né? E depois o show, acompanhar, encontrar as pessoas, o tamanho da cobertura que teve aquilo, acho que foi uma experiência assim que profissionalmente foi bem marcante para mim, assim, bem, né, a possibilidade de ver o Paul McCartney de perto, dentro da Ressacada. Hoje em dia tem shows do Havaí lá toda semana, mas foi muito marcante, assim, profissionalmente e pessoalmente, até porque eu nunca não imaginava que ia ter um show de um Beatle aqui em Florianópolis. E eu acho que foi a primeira vez que ele veio Foi primeira e única. Primeira e única, né? Primeira e única. E pro Brasil foi uma das primeiras. Não, acho que ele já tinha vindo algumas vezes, já. Acho que ele já vem com alguns mais tempo, assim. Eu tenho um amigo que foi nesse show e conseguiu ir no camarim do Paul McCartney autografar o braço dele. E aí ele tatuou. Sim. Deixou em cima e depois ele tatuou. Que o pessoal comprava o meet and greet e fazia conseguia entrar antes do show. Teve essa experiência aqui. Débora, uma experiência memorável. Produto, serviço, analógico, digital? Para mim é Paris. Não tem como competir. O Paul McCartney, desculpe a gente. Pois o Paul McCartney, eu falaria Paul McCartney, porque realmente para nós, assim, eu que sempre fui fã dos Beatles, então para mim foi uma coisa muito marcante, muito mesmo. E toda a experiência daquela noite, né? Choveu muito em Florianópolis, foi um dia assim muito complicado e tal. Então foi uma experiência profissional, pessoal, musical, sensorial. Mas aí para não repetir, eu vou Vamos Paris, né? Paris é sempre. Eu tenho uma irmã que mora na França, né? E a gente é muito ligado, mas ela mora a 4 horas de uma cidadezinha, Poitiers. Mas Paris é maravilhoso. Quando vai lá, tem que ver a torre, tem que andar na Champs-Élysées, é maravilhoso. Estou completamente apaixonado. Débora, momento manage. Uma regra ou ferramenta de gestão que você recomenda?
Então, eu fiquei pensando sobre isso ontem, e eu cheguei à seguinte conclusão, que a melhor ferramenta de gestão e sistema é aquele que tu usa. Porque assim, ó, Boa, a gente já boa. implementou vários. Exato. Chegou assim a gente ter, sabe, 3, 4 sistemas e nenhum era usado. Então, assim, às vezes o velho e bom e moderno Google, né? Ele é ótimo. Então é isso. Teve uma empreendedora que veio aqui e a gente já tivemos todas as respostas aqui, Notion, Trello, enfim. E ela falou: olha, a melhor ferramenta de gestão é meu caderninho. Eu anoto tudo ali, o pessoal vai me falando. Eu falei, maravilhoso. Rogério, regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda? Olha, a gente tem uma diferença de perfis entre eu e a Débora, assim. A Débora é mais ousada, mais corajosa, e eu sou mais conservador, corporativamente falando. Nem existe sistema, enfim. Então, assim, uma regra que eu tenho, assim, é cuidar do controle financeiro da empresa. É uma regra, assim, manter sempre a capacidade de pagamento das contas. Tu pode até, claro, a gente fala para perfis muito variados de empresa aqui, né? Quem está nos ouvindo aqui, então, claro, tu pode estar alavancado porque tu está fazendo um processo de crescimento, tu vai vender a tua empresa, enfim. São objetivos diferentes, né? Ou, momentos diferentes da empresa. Mas eu sempre tive essa preocupação e acho que mesmo quem trabalha alavancado deve ter essa preocupação, porque às vezes tu vê assim, empresas que o excesso de otimismo eu vou me endividar porque daqui a 3 meses eu vou vender a empresa por R$ 1 milhão, vou ficar rico, vou pagar a dívida. Aí daqui a 3 meses o comprador foi para Paris, né? E aí até show do Paulo aí até ele voltar, tu tá no... Então, a gente usa uma ferramenta lá, esqueci o nome da planilha agora, mas enfim, eu tenho tento ter um controle muito próximo assim do fluxo de caixa. Eu acho que isso é muito importante para tu ter tranquilidade até para investir, enfim, para poder empreender sem ter um aperto para te fazer ter decisões pensadas, entendeu? Em casa é assim também? Tu fica mais com a parte financeira ou divide igual? Como é que é? Mas também eu sou menos ousado em casa. Também, Tu sabe que lá em casa é diferente, né? A minha esposa que fica com a parte financeira, porque eu. Vem aí. Então tudo que eu faço, é ela que faz a parte financeira ali. E geralmente, e não sem preconceito, mas geralmente o homem fica com essa parte. E lá em casa eu sou totalmente Débora. Eu sou totalmente ousado. Mas eu sou Débora em casa e eu sou Débora no trabalho, porque eu sou mesmo, né? Eu vou contar uma história que é. Tem tempo para contar? À vontade. Eu vou contar uma história que a gente, sei lá, 20 e poucos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu me lembro que a gente estava lá apertado, assim, um dinheiro, e estava um calor em Florianópolis. E o Rogério, eu acordei um dia e o Rogério estava dormindo na sala, no chão, com tudo aberto, enrolado num lençol, sei lá, aquele negócio, passando calor na sala. Quando eu vi aquela cena, eu desci, abri a porta, desci, fui lá embaixo e comprei 4 aparelhos de ar-condicionado, os melhores do mercado, mas todos à vista. Ele quase me matou quando eu cheguei. Foi a maior briga. Foi a maior briga que a gente teve em 24 anos de casado, foi por causa da compra de 4 ar-condicionados, que eu disse, não aceito. A gente recém tinha se mudado para casa, a casa não estava nem mobiliada ainda, mas ela já tinha ar-condicionado, a gente dormia fresquinho. Boa. É isso. Ela tá corretíssima. Eu vou atrás. Hoje eu aplaudo. E eu sou assim também, por exemplo, vai arrumar a mala pra ir viajar. Arruma no dia, né? A Gabriela, minha esposa, semanas antes. E ela falou, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, tudo tem em todo lugar. Esqueci uma cueca na camiseta, eu vou lá e compro. Não, mas vai gastar dinheiro. Eu falei, cara, uma cueca. E eu sou totalmente Débora. Uma perguntinha pra vocês agora. Como é que é casar e ser sócio e trabalhar junto e 24 horas por dia estar junto? Não recomendo. Mas a briga foi só por causa do ar, tá tudo certo. Não recomendo. Não, assim, é bem estressante. Porque assim, ó, não tem como separar, né? Tem, de vez em quando o Rogério acorda assim, o que houve? Tá de mau humor? Eu sonhei com um cliente tal.
Ele sonha com o cliente, né? Então, assim, tudo leva, né? Então, assim, a vida acabou que foi nos levando por esse caminho, né? Mas, assim, se tu pensar racionalmente, o ideal é que cada um tenha a sua própria vida profissional separado, para não ficar estressando o tempo todo, né? Mas, assim, com 24 anos, né? Então, assim, deu certo. É um pouco estressante, porque quando tá tudo certo, tá tudo certo. Quando tá tudo errado, o errado vai para casa, né? Tu vai dormir com aquele problema. Então, assim, e o outro tá vivendo o mesmo problema, né? Então, assim, tu acaba dividindo o problema. Mas eu acho que, apesar disso, eu acho que a gente procura sempre, quando um tá mais para baixo, o outro surge um otimismo que tu tira de algum lugar, né? Porque tu sabe que tu precisa daquela pessoa, né? A gente é muito diferente. Então, assim, eu preciso das coisas que ele traz para a empresa e ele também precisa do Débora, né? Então a gente procura se ajudar, assim, mas é claro que isso sempre pesa, né? Pesa um pouco, assim, pesa. De vez em quando aí a gente viaja. Vai pra Paris. Rogério, qual o segredo desses 24 anos aí? Além disso tudo que a Débora falou, Paciência. um bom Wi-Fi. Porque o nosso escritório fica na CAT Downtown, né, lá no centro, que tem um ótimo Wi-Fi. Então, quando o clima começa a ficar muito ruim, tem uma área lá fora que tu consegue... Eu pego meu laptop e vou trabalhar lá fora, né? Então, passa umas horas, aí tu esquece que tu estava bravo por alguma coisa, e aí volta e tá tudo certo. Então, eu acho que o Wi-Fi é bem fundamental. Muito bom, muito bom. Débora, jogo rápido. Um filme ou uma música? Pode ser os dois? Pode, claro. Então, o filme O Iluminado. Amei quando vi. Uma música de indie, que eu acho que é a música mais linda que tem na música brasileira. Rogério, filme ou música? Música, eu adoro o Chico Buarque. Qualquer música do Chico Buarque, Futuros Amantes, eu adoro. Mas não dá para não falar em Evidências, né? Esse microfone aqui tem até vontade de fazer um karaokê. Então, A sequência, que não- o Rogério vai... que não é do Chico Buarque, então é Chico Buarque e Evidências, que é do José Augusto, né? Vou fazer justiça ao autor. Boa. Débora, um livro. A Convidada, Simone de Beauvoir. Me marcou bastante. Eu cheguei a fazer dieta porque a convidada não comia. E aí aquilo entrou no meu psicológico tão forte, como diz meu filho, entrou no meu psicológico, que eu emagreci quando eu li aquele filme, porque eu comecei a não querer comer como a personagem. Foi um livro que me marcou bastante. Massa. Rogério, um livro? Eu leio bastante, mas tem eu gosto muito de tudo que o Lima Barreto escreveu, mas um livro específico, assim, que eu acho, e não tem nada a ver com empreendedorismo, nem com literatura, na verdade, é O Efeito Lúcifer, o Porquê da Maldade. É de um psicólogo americano que passou anos estudando como é que pessoas boas fazem coisas ruins, como é que pessoas ruins fazem coisas boas. É uma teoria de um psicólogo, né? É muito interessante. Ele deram origem àquela teoria das janelas quebradas em Nova York, enfim, é um estudo comportamental. Eu acho que até serve para quem empreende também, porque a gente trabalha com gente o tempo todo, né? Então tu tem que tentar entender um pouco a mente humana. Eu acho que é muito importante tanto para gerir uma equipe quanto para... Acho que é um livro bem bacana. Boa. Débora, uma pessoa que te inspira. Padre Júlio Celotti. Belo personagem. Rogério, uma pessoa que te inspira? Charles Darwin, que era um cara que tinha as crenças dele, mas teve a cabeça aberta para discutir, né? Teve coragem de discutir as próprias crenças e chegar numa descoberta que mudou a humanidade. E o Paulinho da Viola. E quando eu ficar velho, eu quero ficar que nem o Paulinho da Viola. Elegante, sábio. Muito bom. Débora, tu também é presidente da ACI, né? Associação Catarinense de Imprensa. Como é que é esse teu trabalho lá e qual é o papel da ACI na imprensa catarinense?
Bom, a CI é a entidade que representa a imprensa de Santa Catarina, assim, então é um papel importante, eu já estou no segundo mandato, né, e eu acho que a gente vai fazer um trabalho, eu digo a gente, não é que eu fale na terceira pessoa, mas é que é uma diretoria bem grande, né, são muitos jornalistas, muitos colegas que ajudam, e a gente está fazendo um trabalho incrível, assim, de grandes projetos. Inclusive, na segunda-feira, a gente tem um evento na associação. Eu não sei se dá para falar segunda-feira, porque eu não sei quando é que vai ao ar esse. Mas, vamos lançar a agenda 2024 de eventos da CI, né? Então, a CI está fazendo um trabalho bem bacana de aproximação com as redações, com os jornalistas, com os profissionais que estão no mercado. Vamos fazer um trabalho agora com o profissional 50 mais, que é um profissional assim que está um pouco esquecido pelo mercado, né, marginalizado, né, eu tenho essa preocupação, né, até porque eu sou 50 a mais, eu também penso nisso, isso é uma vivência minha, né, então eu gostaria muito de trabalhar essa questão de inclusão, né, do profissional no mercado. Então, assim, a CI hoje ela faz um trabalho bem importante, bem relevante de formação, aperfeiçoamento, networking, né, relacionamento, jornalistas, imprensa, e as pessoas, né, para entender, para que as pessoas valorizem mais o profissional que está na linha de frente da notícia, porque todo mundo vê, né, os grandes veículos, mas ninguém, às vezes, ninguém olha para o jornalista, o profissional, assim, né? Quem que é essa pessoa? O que que move? As pessoas, eu vejo muita gente dizendo assim, jornalista só gosta de falar coisa ruim. Então, assim, eu acho que existe um desconhecimento também, né, de todo o estudo da técnica que o jornalista, porque jornalismo tem técnica, né? Jornalismo não é uma profissão aleatória que qualquer um pode fazer. A gente vê isso agora com essa coisa de fake news e notícias que vêm que a gente não sabe de onde, a importância de ter uma informação qualificada, fidedigna, né? E isso é técnica, né? O jornalista ele fica 4 anos numa universidade entendendo o que que é notícia, como transmitir essas informações para o público, né? O que que vale, o que que é importante, o que que, né? Hierarquizar a informação. Então, checar fatos, né, checar uma informação, não é porque uma pessoa disse alguma coisa que aquela coisa é verdadeira. Então, assim, eu acho que o papel de valorizar o jornalismo, valorizar o papel da imprensa é a principal função da Associação Catarinense de Imprensa e é o que a gente vem tentando aperfeiçoar e ampliar. Estado. E para entrar em contato com a CI, qual site? casadojornalista.org, no Instagram, @imprensa.sc. Show de bola, muito bom. Rogério, planos para o futuro da Allpress? Olha, a gente tem novos negócios, a gente está abrindo. O nosso negócio principal continua sendo relações públicas, né? Assessoria de imprensa e relações públicas. Mas a gente tem alguns anos já uma parceria com a Squid, que é uma empresa de marketing de influência, que a gente cria projetos de marketing de influência. E a gente, esse começo de ano, conversando com startups da área de marketing para trazer novos serviços para aqui para o mercado catarinense, principalmente trazendo de São Paulo e tal. Eu acho que o nosso desafio é cada vez mais atender o cliente nas várias frentes que ele precisa, né? A gente tem esse trabalho de entender a história do cliente e tentar encontrar o público dele, e acho que cada vez mais isso passa por estar em várias frentes. A imprensa, eu acho que é fundamental. A gente pode ter rede social, vai ter nada disso é menos importante, mas a imprensa eu acho que é fundamental para criar autoridade, para criar reputação, mas para tu também encontrar o teu cliente lá na ponta, para tu, eu acho que é preciso cada vez mais tu ter coisas complementares. Então, nossos planos para esse ano é acrescentar isso no nosso portfólio, alguns novos serviços. A gente teria um plano para 2024, fortalecer a assessoria de imprensa e acrescentar outros serviços. Maravilha. Dupla, foi um prazer imenso falar com vocês. Obrigado demais pelo tempo. Eu sei que a agenda de vocês aí é super corrida, super apertada. Garanto que o WhatsApp deve estar bombando já. Então, obrigado por esse tempinho aí. Débora, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Débora Almada. Débora Almada. Em tudo. Coisa boa. Rogério? Rogério Kiffer.
Rogério Kiefer. Como é que é o Kiefer? Kiefer. Ok, é bom, beleza. É. Obrigado demais pra você que tá ouvindo ou vendo a gente aí. Aproveita pra seguir também @Alpress. É @Alpress, né? Alpresscom. Alpresscom, exatamente. E um agradecimento especial pra todo mundo que tá ouvindo. Aproveita pra seguir a gente também lá nas redes sociais. Lembrando que no Instagram nós somos o @TXMMethods. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.